Muitos interpretam essa passagem como uma história de morte. Outros a ignoram como se fosse apenas mais uma profecia antiga entre tantas esquecidas. Mas há um segredo escondido no Vale dos Ossos Secos. Um mistério que só se revela a quem já passou pela dor do silêncio de Deus. Você já sentiu que sua fé morreu e ninguém percebeu? Já orou com voz trêmula, esperando que o céu respondesse e nada aconteceu? Talvez você esteja exatamente no mesmo lugar onde Deus levou Ezequiel, um vale. Não de promessas, mas de ossos. A maioria busca cura. Mas e quando o que você ama já morreu? E quando o que resta não é corpo nem carne, mas memória de algo que foi? Esse vídeo não é para quem está vencendo, é para quem está de joelhos, sem saber se ainda acredita. Porque existe algo que Deus só revela quando tudo já perdeu o fôlego. Poucas pessoas entendem essa verdade espiritual e menos ainda estão preparadas para ouvi-la. Mas se você chegou até aqui, talvez seja porque Deus está prestes a soprar, de novo, sobre o que você já enterrou. Às vezes, Deus nos leva exatamente para onde nunca quisemos estar. Um lugar escuro, seco, onde até os sussurros da alma parecem ter cessado. Assim foi com Ezequiel, levado não à terra da promessa, mas ao vale dos ossos secos. Que tipo de Deus nos arranca da esperança e nos coloca diante da morte? Um Deus que não quer que você apenas sonhe, mas que veja o impossível ressuscitar diante dos seus olhos. Esse vale não era apenas geográfico, era emocional, espiritual, silenciosamente brutal. Ezequiel viu ali aquilo que muitos tentam esconder: promessas mortas, fé esquecida, vidas que já não clamam. Talvez você também esteja nesse lugar, orando sem resposta, amando sem retorno, esperando sem vida. Mas mesmo no vale, a presença de Deus o levou pela mão. Deus não o levou ao vale para o enterrar. O levou para lhe mostrar algo que poucos estão prontos para ver. Que mesmo onde tudo parece perdido, ainda há ouvidos atentos e um céu que fala. Quando Ezequiel pisa naquele cenário de ruínas, o céu não está mudo, está preparando uma revelação. Porque às vezes é no luto que se ouve mais nitidamente a voz do Espírito. Imagine estar diante de algo que já apodreceu emocionalmente. Pessoas que desistiram de viver. Sonhos que foram quebrados por palavras duras, famílias onde o amor virou poeira. O Vale de Ossos Secos não é uma lenda, é a metáfora perfeita da alma cansada. Quantos não vivem assim, sorrindo por fora, mas mortos por dentro? Ezequiel não foi chamado para entender, foi chamado para obedecer. E isso é o que mais desafia a lógica humana. Por que profetizar para ossos? Por que falar com quem não responde? Porque no reino de Deus, a palavra não precisa de ouvidos humanos. Ela carrega vida por si só. Foi no silêncio do vale que a ordem veio. Profetiza. Agora pense em você. Quantas vezes você parou de orar porque achou que não havia mais sentido? Quantas vezes acreditou que Deus havia lhe esquecido no vale? Mas o mesmo Deus que levou Ezequiel ali pode estar conduzindo seus passos agora, não para te enterrar, mas para te ensinar a ver vida onde os outros só veem cinzas. É preciso coragem para entrar no vale. Coragem para olhar de frente para aquilo que todos evitam, os próprios traumas, as perdas, as culpas escondidas. Mas se Deus te trouxe até esse cenário, é porque Ele confia que você suportará o que vem depois. Porque onde há morte, Ele planeja uma ressurreição. E se o vale não for o fim, mas o começo de uma nova visão? E se os ossos secos forem, na verdade, a matéria-prima da tua missão? Talvez o que te dói hoje seja o campo onde Deus quer te ensinar a profetizar. E no próximo suspiro, quando a fé parecer ceder, Ele sussurra: fala, ainda há vida escondida aqui. Ezequiel estava diante de restos. Não havia carne, nem identidade, nem lembrança. Aqueles ossos haviam sido esquecidos até pelos próprios, por irmãos, filhos, comunidades. Era como se nunca tivessem existido. Mas Deus olhou para aquilo que o mundo já não olha mais e decidiu falar.
Profetiza, filho do homem. A ordem divina não veio com explicações, veio com um verbo, falar. No lugar do silêncio, uma voz. Ezequiel não questiona se alguém ouvirá, ele apenas obedece, porque há palavras que carregam poder não por quem as escuta, mas por quem as libera. Talvez você também tenha pessoas na família que parecem irreversíveis. Filhos que se afastaram, esposos endurecidos, irmãos tomados pelo vício ou pela ausência, ossos que um dia andaram contigo, mas agora estão dispersos no tempo e na dor. O Senhor diz, fala, porque mesmo ossos esquecidos ainda conhecem o som da promessa. A fé verdadeira se mede quando somos chamados a declarar vida onde só há ruínas. É mais fácil orar por alguém que ainda luta. Difícil é declarar ressurreição sobre quem já foi enterrado emocionalmente. Mas Ezequiel não estava ali para argumentar, estava para liberar uma palavra, e isso muda tudo. A palavra de Deus não depende da lógica familiar, não requer aprovação humana. Ela caminha entre as tumbas e faz vibrar até os ossos mais velhos, mais quebrados, mais desprezados. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Uma ordem que soa insana, até que os ossos começam a tremer. É aqui que muitos desistem, porque esperam que a mudança aconteça primeiro para depois profetizar. Mas no reino de Deus, a palavra vem antes. Primeiro vem o decreto espiritual, e só depois os sinais no natural. Assim como no Gênesis, Deus falou, e só então a luz veio. Deus está procurando vozes que falem mesmo quando ninguém escuta, que chamem os mortos pelo nome, mesmo sem saber se ouvirão. Talvez você seja essa voz dentro da sua casa, no seu vale pessoal, porque a palavra que sai da tua boca pode ser o sopro que alguém precisa para voltar a viver. E quando você liberar essa palavra, mesmo que com lágrimas, mesmo que com voz trêmula, algo começa a se mover. A terra treme, o céu se abre, e no silêncio, Deus começa a costurar ossos com ossos. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Há um som que não se ouve com os ouvidos, mas com a alma. O som dos ossos se juntando. Ezequiel o escutou, um estrondo estranho, como de algo que acorda após séculos. Não era barulho de guerra, nem de celebração. Era o eco do impossível acontecendo. A Bíblia chama isso de promessa restaurada. A ciência, de reconfiguração interna. No mundo natural, chamariam de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se renovar após traumas. Mas no reino, é mais do que isso. É quando a palavra começa a remendar as memórias, restaurar os sentidos, reavivar a identidade, ossos voltando ao seu lugar, como filhos voltando para casa, como fé voltando ao coração. Você já sentiu sua mente partida? Como se sua história estivesse quebrada em capítulos que preferia não reler. É aí que o som começa. Na obediência silenciosa, nas pequenas declarações de vida, mesmo quando ainda não se vê nada. Ossos não se juntam por motivação, mas por comando divino. Ezequiel não viu primeiro a carne, ele ouviu primeiro o som, porque há coisas que Deus começa a fazer no invisível, conexões espirituais que precedem qualquer sinal visível. O barulho no vale era o anúncio de uma nova ordem, as partes da alma voltando a se reconhecerem, tudo aquilo que o tempo tentou desconectar. Imagine um pai que não fala com o filho há anos, um casamento onde só restam palavras secas, uma mulher que não ora mais porque acha que perdeu o direito. O som dos ossos se unindo começa onde a palavra de Deus é ouvida com reverência, mesmo que em silêncio. É o Espírito fazendo o que nenhum terapeuta pode fazer. Quando Deus restaura, Ele não apenas cola os cacos, Ele recompõe o ser a partir do design original.
O osso certo encontra o osso certo. A memória certa encontra o propósito certo. A identidade perdida volta a respirar. E tudo começa com o som. O som que anuncia: ainda há um plano para isso. Essa restauração não vem sem luta. Há resistências internas, lembranças que gritam, vozes que sussurram que é tarde demais. Mas Deus não está apenas restaurando estruturas. Ele está ativando destinos. O vale que era cenário de morte se transforma em laboratório de promessas. E é nesse barulho sagrado, nesse som de recomposição espiritual que o céu se move. Porque antes que a carne cubra, antes que o fôlego venha, antes mesmo do milagre completo, já existe um som. E quem ouve com o coração sabe: Deus está perto. O vale, por mais sombrio que pareça, não é uma sentença de morte. É um ventre, um lugar onde a dor gera algo sagrado, onde o silêncio prepara uma resposta. Muitos olham para seus vales como castigos, mas Deus os vê como salas de parto do invisível. Porque antes de nascer no mundo, a promessa precisa ser gerada no espírito. Isso só acontece no escuro. Ezequiel não estava ali para sepultar, mas para assistir a um nascimento. A cada palavra, o vale se transformava num cenário de criação. Ossos se alinhando, tendões se formando, pele cobrindo. Mas ainda faltava o sopro, ainda não respiravam. Era como uma promessa em gestação, pronta, mas não viva. Ainda não era hora do grito, ainda era silêncio de útero. Quantas vezes você se sentiu assim, com tudo pronto, tudo no lugar, mas sem vida? A promessa existe, mas não se move. O relacionamento existe, mas não pulsa. O ministério foi formado, mas não respira. E você se pergunta: por que ainda não nasceu? Porque Deus está aguardando o momento exato para soprar. E quando Ele sopra, tudo muda. Não confunda espera com ausência. O vale não é o fim da história, é o intervalo onde Deus prepara a essência daquilo que ainda será. O tempo no ventre do vale é necessário, porque há promessas que só amadurecem na escuridão. Assim como o feto no ventre, há sonhos que precisam crescer longe dos olhos, para depois encantar o mundo com sua chegada. E o que fazer enquanto o sopro não vem? Profetizar, orar mesmo sem resposta, esperar sem perder o brilho, como uma mãe que sente a vida crescendo dentro de si, mas ainda não pode ver o rosto. O vale nos ensina a confiar no que ainda não se vê, porque fé não é crer no que já nasceu, mas no que está sendo formado em silêncio. Você pode estar atravessando um vale agora e se perguntando: o que fiz de errado? Mas a pergunta correta talvez seja: o que Deus está gerando aqui dentro? Porque só um coração humilde consegue perceber quando o vale é, na verdade, um altar. Um lugar onde Deus está moldando não apenas o que virá, mas quem você será. A maior dor do vale é a espera, mas é também onde a promessa se humaniza, onde ela deixa de ser uma ideia e se torna um corpo com forma, estrutura e futuro. Deus poderia fazer isso em um instante, mas prefere fazer aos poucos, porque enquanto a promessa amadurece, você também amadurece. E isso é graça, e quando tudo estiver formado, ainda sem vida, mas pronto, Deus dirá: agora sopra. Mas esse sopro só vem para quem permaneceu no vale até o fim. Chega um momento em que orar por cura já não faz sentido, porque o que você carrega morreu. Morreu a esperança, morreu o vínculo, morreu a parte de você que ainda acreditava. E diante disso, a fé é levada a outro nível. Ela não pede mais reparo, ela clama por ressurreição, porque só o céu pode tocar o que já passou do ponto humano de retorno. Ezequiel não orou por restauração, ele declarou vida sobre o que não tinha mais nenhum sinal vital. Isso é ressurreição, quando a palavra entra onde a medicina, o tempo e o esforço já desistiram. Há um ponto onde o coração humano desiste, mas Deus não, porque Ele nunca prometeu impedir mortes, Ele prometeu vencer a morte.
Talvez você esteja vivendo isso agora, pedindo que Deus cure um casamento, mas no fundo já sabe que ele acabou. Pedindo que ele restaure sua alegria, mas tudo dentro de você está em luto. E é nesse ponto que a fé se transforma. Ela deixa de pedir conserto e começa a invocar o impossível. Isso é o que o Vale dos Ossos Secos revela. A fé que pede cura ainda crê na lógica, mas a fé que clama por ressurreição já está além disso. Ela sabe que nada mais pode ser feito a não ser por Deus. Não há planos, estratégias ou boas intenções. Há apenas um vale, um corpo inerte e uma promessa que só o Espírito pode ativar. Assopra, Espírito, e o Espírito veio. E os ossos se ergueram, porque Deus responde não apenas ao clamor, mas à rendição. A ressurreição não acontece onde há força humana, mas onde tudo já se entregou. Onde a alma já reconheceu que não pode mais, que não tem mais, que não é mais. É nesse ponto que Deus entra, como Senhor da vida. Essa fé não se aprende em livros. Se aprende na cova, se aprende no hospital, se aprende na madrugada em que você ora por um filho que não responde. E mesmo assim, você continua, porque alguma coisa dentro de você ainda acredita, não em si mesmo, mas nele, no Deus que ressuscita os mortos, que levanta o caído, que chama pelo nome quem já foi esquecido. A fé da ressurreição é a fé de Marta e Maria diante do túmulo de Lázaro. Elas disseram: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus respondeu: Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não é apenas o que cura o corpo, é o que chama de volta a alma, o que fala com quem já não responde. E talvez você também esteja diante de um vale, não para orar por cura, mas para declarar ressurreição. E ao abrir a boca, mesmo sem entender, descobrirá que os céus ainda têm algo para liberar sobre aquilo que você já havia enterrado. Ele já tinha perdido tudo. A esposa o deixou. Os filhos não atendiam mais o telefone. A saúde andava frágil e a fé, essa já nem aparecia nas orações. Um dia, sem forças para continuar, ele apenas dormiu. E nesse sono, como um eco de tempos antigos, viu um vale cheio de ossos secos. Ezequiel, disse uma voz, esse é o teu coração. Ele acordou com o peito apertado. O sonho parecia mais real que o quarto ao redor. Era como se Deus tivesse usado a visão de Ezequiel para apontar algo que ele mesmo não queria ver. Seu interior estava em ruínas, mas curiosamente não sentiu medo. Sentiu um chamado, como se aquela visão fosse, na verdade, um convite. No sonho, os ossos começaram a se mover. Ele ouvia o som, sentia o vento, via tendões surgindo do nada. A voz dizia: isso também posso fazer com você. Aquilo o quebrou por dentro. Chorou como não chorava há anos, porque entendeu que Deus ainda via potencial onde ele só via fracasso. No dia seguinte, ele pegou a Bíblia empoeirada. Leu Ezequiel 37 como se fosse pela primeira vez. Cada versículo parecia falar com seu nome. Não era mais sobre Israel, era sobre ele. E pela primeira vez em muito tempo, ajoelhou-se e orou. Não pediu nada, só disse: fala, Senhor, ainda dá tempo. A resposta não veio com um milagre imediato, não veio com reconciliações, nem com curas instantâneas, mas veio com paz. Uma paz que ele nem lembrava mais como era, porque o Espírito começou a soprar devagar, primeiro na mente, depois no coração. E assim, o homem que havia desistido voltou a respirar. Esse testemunho é real e talvez se pareça com o seu. Talvez você também ache que já perdeu tudo, que seus ossos estão secos, esquecidos até pela própria fé. Mas essa história existe para te lembrar que Deus ainda visita os vales e que mesmo em sonhos Ele continua chamando profetas cansados de volta à oração. Esse homem nunca mais foi o mesmo, não porque sua vida voltou a ser perfeita, mas porque ele entendeu que o vale não era o fim, era o começo.
Hoje, ele ora por outros que estão caídos. Fala com a autoridade de quem já foi pó e viu a palavra trazer carne, nervo e fôlego outra vez. Ele se tornou o próprio testemunho. E você, o que faria se soubesse que o Espírito ainda está soprando? Que os ossos que você julgou perdidos ainda têm uma missão? Talvez seu próximo sonho não seja apenas descanso, mas o início de um chamado. Você chegou até aqui porque algo dentro de você ainda respira. Talvez fraco, talvez ferido, mas respira. E se ainda há fôlego, há promessa. O vale não foi teu fim, foi teu altar. Lugar onde Deus decide recomeçar por dentro aquilo que você achou que tinha terminado por fora. E agora que você ouviu, o que vai fazer com isso? Vai ignorar o som dos ossos se movendo? Ou vai se tornar profeta do impossível dentro da sua própria história? Deus ainda visita vales, ainda assopra sobre ossos, ainda chama de volta à vida aquilo que o mundo sepultou. Aplique essa revelação. Ore sobre os ossos da sua casa, profetize vida sobre o que parecia perdido. O sopro de Deus ainda está em movimento, e se Ele te levou ao vale, é porque confia que você não sairá de lá como entrou. Inscreva-se no canal, ative as notificações, porque essa jornada de revelação espiritual está só começando.